Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Nos sombrios corredores do submundo, há uma figura que se destacou não pela animalidade, mas pela astúcia e pela diplomacia. Hoje, vamos explorar a vida de Ângelo Bruno, conhecido como o mafioso gentil. Mas o que realmente o diferenciava dos outros? Como um homem que parecia preferir a paz em vez das tretas, se tornou um dos líderes mais influentes da máfia estadunidense. Em uma época marcada por disputas de territórios e rivalidades, Bruno buscou estabelecer uma rede de alianças e acordos, sempre priorizando a paz sobre o conflito. Mas, como toda boa história no submundo, a trajetória de Bruno não foi isenta de desafios. Enquanto muitos o viam como um gentil, outros o consideravam um alvo. Suas relações com outros mafiosos, como os poderosos de Nova York, foram marcadas por tensões e rivalidades. A sua forma única de liderança acabou atraindo tanto admiradores quanto inimigos. Ele estabeleceu um império que se estendia por todo o sudeste da Pensilvânia, controlando operações de jogos, contrabando e outros negócios ilícitos. Mas até onde essa estratégia o levaria? E que consequências ela teria para seu legado? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na vida de Ângelo Bruno. Vamos explorar como um homem que se autodenominava o Gentil navegou pelas águas turbulentas da máfia, construindo uma reputação que desafiava a norma e deixando um legado que ainda é lembrado até hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. A ajuda de vocês é fundamental para a melhoria do canal. Agora, se prepare para descobrir os segredos de um dos mafiosos mais intrigantes da história. Bora pro vídeo. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Ângelo Bruno nasceu em Villalba, na Sicília, em 1910, com o nome de Ângelo Ana Loro. Mais tarde, ele trocou Ana Loro por Bruno, o sobrenome de sua avó paterna. Chegou aos Estados Unidos no início da década de 1920 e se estabeleceu no sul da Filadélfia. Ajudava seu pai na mercearia da família até 1922. Aos 12 anos começou a frequentar a escola, mas permaneceu no sistema de ensino por apenas alguns anos antes de abandoná-lo. Ao que tudo indica, ele não teve grandes dificuldades durante sua juventude, o que significa que teve uma criação relativamente estável e acessível. Sua família não vivia na miséria, nem lhe faltava uma figura paterna. Na verdade, seu pai só faleceu em 1940, quando Bruno já tinha 30 anos. Portanto, sua escolha de seguir pelo caminho das ruas e entrar no submundo não foi por necessidade, como foi para alguns outros mafiosos da época. Parecia ser mais uma decisão pessoal de seguir por esse caminho. Foi alguns anos depois desse período que ele conheceu Salvatore Sabella, o chefe do submundo mafioso da Filadélfia na época. Sabella viu potencial no jovem Ângelo Bruno e o colocou para trabalhar nos negócios ilícitos sob sua proteção. Isso marcaria o início da formação de Bruno nas atividades tradicionais da máfia, como a criação de bancas de apostas, jogos e administração de bordéis. Durante o período da proibição de bebidas alcoólicas, Bruno se tornou amigo de outro siciliano, um homem de baixa estatura e com um nariz curvado. Embora mais velho que Bruno, os dois tinham respeito mútuo e desenvolveram uma relação próxima, que seria extremamente vantajosa para Bruno nas décadas seguintes.
Ângelo Bruno teve seu primeiro registro de prisão em 21 de novembro de 1928. Na ocasião, um Bruno de 18 anos foi detido e acusado de condução imprudente de seu veículo, além de colisão, uso indevido de placas de licença e danos à propriedade pública. Em 30 de junho de 1930, agentes federais de fiscalização da proibição realizaram uma operação em uma destilaria no condado de Somerset, na Pensilvânia, de propriedade de Ângelo Bruno. A destilaria, segundo os agentes, estava localizada em um prédio de um único andar, e foram apreendidos 150 galões de álcool. No início da década de 1930, Ângelo se casaria com seu amor de infância, Assunta, também conhecida como Sue. Ângelo e sua esposa tiveram 2 filhos, um menino chamado Michael, nascido em 1932, e uma filha chamada Jean, nascida mais tarde em 1941. Bruno era descrito por seus amigos como alguém que valorizava muito quem cuidava de sua família, e também era considerado um bom pai. Vale destacar que Bruno era conhecido por adotar a postura de não envolver deliberadamente seus filhos em suas atividades ilegais, o que o tornava um pouco incomum para a época, já que era bastante comum transformar esses negócios em algo familiar e envolver os filhos. Em 19 de abril de 1935, enquanto residia na Avenida Paquer, número 1725, os registros do FBI mostram que Ângelo Bruno foi preso e acusado de violar a lei de controle de álcool do estado da Pensilvânia. Foram presos junto com ele seu irmão Vitor Bruno, seu cunhado Ralph Maranga e um homem chamado Joseph. Bruno foi liberado apenas alguns meses depois. No dia 8 de outubro de 1935, ele foi preso novamente, junto com seu irmão Vitor e seu cunhado Ralph Maranga, por operar um alambique e fabricar bebidas alcoólicas ilegais. Desta vez, Bruno se declarou culpado, e em novembro de 1935, recebeu uma sentença suspensa de 15 meses, e foi colocado em liberdade condicional por 3 anos. Em algum momento da década de 1930, Bruno foi oficialmente iniciado na Cosa Nostra, se tornando um homem feito na família mafiosa da Filadélfia. A partir de então, Bruno teve acesso a uma vasta rede mafiosa que abrangia os Estados Unidos e a Europa. O jovem e ambicioso Bruno aproveitaria ao máximo essa oportunidade nas décadas seguintes. Em 18 de outubro de 1940, Ângelo Bruno foi preso novamente e acusado de estabelecer e manter uma loteria ilegal com 50 mil números, o que parecia ser uma grande operação, considerando a quantidade registrada em uma máquina confiscada. Ele foi acusado e considerado culpado em 28 de outubro de 1940. 3 anos depois, em 28 de julho de 1943, Ângelo Bruno foi novamente preso e acusado de organizar e manter outra loteria ilegal. No entanto, a acusação acabaria sendo descartada, e mais uma vez ele não cumpriria a pena de prisão. Seu próximo confronto com a lei ocorreu em 25 de maio de 1944, quando foi preso e acusado de receptação de bens roubados. Um lote de peles de raposa prateada roubadas foi encontrado em seu apartamento, além de um 38 em uma gaveta em seu quarto. Apesar das acusações, ele foi considerado inocente. Mais uma vez, Bruno não passou muito tempo na prisão, reforçando sua reputação como um verdadeiro homem liso. Ângelo Bruno, que em 1953 tinha 43 anos, foi preso novamente em 18 de março desse ano, e acusado mais uma vez de organizar e manter outra loteria ilegal. Esta foi a primeira vez que Bruno foi noticiado, sendo reportado como alguém de certa importância no submundo. Mais tarde, o jornal local se referiria a ele e a um associado como os chefes da máfia de jogos de azar no sul da Filadélfia. No final, durante o julgamento, ele se declarou culpado, e com algumas manobras, conseguiu apenas 3 anos de liberdade condicional, entre 1953 e 1954. O nome de Ângelo Bruno começou a ganhar mais destaque na mídia, sendo cada vez mais mencionado como o líder da máfia no sul da Filadélfia, especialmente durante o julgamento do magistrado Joseph Molinari. Isso indicava que Bruno havia começado a cultivar conexões com políticos locais, o que mais uma vez aumentou seu poder.
Bruno apareceria nos jornais várias vezes mais em 1956 e 1957, principalmente devido aos seus supostos esforços para se infiltrar em um recém-estabelecido sindicato, o local 410 da União de Empregados de Hotéis, Restaurantes e Cantinas. Algumas escutas telefônicas revelaram conexões entre Bruno e figuras do submundo local, como Samuel Capi Hoffman, Samuel Feldman e Huckenberg. Nesse incidente, também foi mencionado um homem chamado Charles Paulson, enviado nada menos que por Jimmy Hoffa para liderar o local 410. Já era evidente que Bruno possuía conexões importantes desde o início de sua carreira no submundo. Ele tinha até mesmo uma conexão com Russell Bufalino, sem contar suas ligações familiares com Johnny Case. Desde 1946, Joseph Aida era o chefe da família da Filadélfia. Sob sua liderança, a família acumulou mais poder e influência com o objetivo de expulsar completamente outras máfias da Filadélfia e do sul de Nova Jersey, embora a máfia judaica conseguisse se manter por muitos anos. Durante um período de tensões dentro da Cosa Nostra que se estendia pelo submundo da Filadélfia, Joseph Aida foi substituído quando decidiu se retirar como líder e retornar à Sicília em 1959. Ao tomar essa decisão, ele teve que escolher entre nomear Angelo Bruno ou outro mafioso chamado Antônio Polina como chefe. No final, optou por Polina, uma escolha que se lamentaria nos meses seguintes. Polina estava preocupado com Bruno, que era popular entre os homens, bem respeitado e um bom gerador de receitas. Embora Bruno não tivesse ambições de tomar o poder, Polina pensava o contrário, e decidiu colocar um contrato sobre sua cabeça. Felizmente para Bruno, ele soube do plano, e buscou a ajuda de seu antigo amigo dos tempos de contrabando de bebidas alcoólicas. Esse amigo siciliano, de nariz ganchudo, agora era uma figura importante no submundo de Nova York, e, por meio de uma série de jogadas maquiavélicas, havia ascendido nas hierarquias para assumir o controle de uma das famílias mafiosas da cidade. Seu amigo não era outro senão o lendário Carlo Gambino. Gambino assegurou a Bruno que ninguém faria um movimento contra ele, e arranjou para que Polina se afastasse, permitindo que Bruno assumisse oficialmente o controle da Filadélfia. Uma vez no poder, Gambino perguntou a Bruno se ele precisava que Polina fosse eliminado, mas Bruno cortesmente recusou a oferta. Em um movimento astuto, Bruno entendeu que, se acabasse com Polina, os leais a ele buscariam vingança, então optou pela paz. Ele permitiu que o degradado Polina vivesse e continuasse com suas atividades. Dizem que foi nesse ponto que Bruno supostamente ganhou seu famoso apelido de Dom Gentil ou Mafioso Gentil, supostamente por alguns na mídia, devido ao ato de perdoar Polina. Além de se tornar o chefe da família, Angelo Bruno se tornou o primeiro chefe da Filadélfia a ter um assento oficial na comissão. Essa manobra inclinou o equilíbrio de poder longe da família Genovese e mais em direção à aliança Gambino e Lucchese dentro do Sindicato Nacional. Durante as décadas de 1960 e início dos anos 70, houve uma paz relativa no submundo da Filadélfia. Bruno expandiu suas operações até Londres, na Inglaterra. Ele trabalhou em estreita colaboração com os notórios gêmeos Reggie e Ronnie Cray. Os jornais de Filadélfia começaram a se referir a Bruno como o principal capo da cidade apenas em 1961, e ele realmente não seria mencionado pela mídia como o chefe ou líder da família até 1963. Muitos provavelmente admitiriam posteriormente que esses anos constituíram uma era dourada para a máfia da Filadélfia. Em 1976, Angelo recebeu uma notícia devastadora. Seu amigo de toda a vida e sócio comercial, Carlo Gambino, havia falecido. Antes de sua queda, Gambino nomeou Paul Castellano como chefe da família Gambino. Bruno garantiria a continuidade na relação próxima com os Gambino. Na metade dos anos 70, houve uma mudança na cultura da Filadélfia e em todos os Estados Unidos, especialmente com o surgimento de novos tóxicos como a coca, que estava se tornando muito popular. Mafiosos de todo o país enxergaram uma oportunidade de entrar nesses mercados lucrativos, e os mafiosos da Filadélfia não foram a exceção, se animando com a ideia de obter enormes lucros. No entanto, Bruno tinha ideias diferentes.
Ele proibiu qualquer membro da família da Filadélfia de se envolver com tóxicos. A regra geral na máfia era que os tóxicos eram proibidos, pois acarretavam penas severas. Contudo, nem todos seguiam as regras. Por outro lado, Bruno permitiu que os primos de seu amigo próximo, Carlo Gambino, controlassem o território dos tóxicos, e ficou com uma parte dos lucros. Esse padrão duplo em relação aos tóxicos irritou muitos membros de sua organização, que sentiam que não estavam recebendo a oportunidade de lucrar. O combustível foi adicionado à fogueira em 1977, quando Atlantic City, ao sul da Filadélfia, aprovou uma lei que legalizava os jogos de azar. Bruno acolheu as famílias de Nova York para que participassem da ação, enquanto excluía membros de sua própria organização. Philip Testa era o subchefe da família e um mafioso de colarinho azul no sul da Filadélfia, e estava especialmente insatisfeito. Ambos baseavam seus negócios no sul da cidade e tinham visões diferentes sobre como tudo deveria ser administrado. Isso marcou o início de tensões crescentes entre as duas personalidades. O controle de Bruno sobre o poder começou a enfraquecer. O conhecido como Dom Gentil enfrentava problemas surgindo em outras áreas. O consigliere Antônio Rocco Caponigro, mais conhecido como Tony Bananas, liderava o grupo de Nova Jersey da organização e estava particularmente insatisfeito com a postura de Bruno em relação aos tóxicos. Caponigro buscava destronar Bruno, pois desejava expandir as operações de tóxicos que vinha realizando em segredo, sem o conhecimento de Bruno. Caponigro foi incentivado por um de seus tenentes, chamado Ralph Blackie Napoli, a tentar assumir o poder de Bruno. Ele mantinha uma relação sólida com a família Genovese e sabia que, se fizesse um movimento contra Bruno, a comissão, o corpo governante da máfia, causaria seu fim. Porém, isso concederia a Napoli e à família Genovese o controle sobre o lucrativo território do norte de Nova Jersey. As sementes da traição haviam sido plantadas. O plano começou a dar frutos. Quando Tony Bananas visitou Nova York para ver se tinha apoio para seu movimento, ele se encontrou com um temido peso pesado da máfia do Brooklyn, chamado Frank Thierry. Nesse momento, muitos consideravam Thierry o chefe da família mafiosa Genovese, embora, secretamente, a família fosse controlada por um homem chamado Vincent Gigante, uma manobra projetada para causar confusão entre as autoridades. Tony Bananas explicou a situação a Thierry, que lhe disse que, se algo acontecesse com Bruno, ele, Tony Bananas, teria a bênção da comissão. À medida que a nova década começava, as tensões aumentavam nas ruas do sul da Filadélfia. Tony Bananas, agora com o apoio do gangster Thierry, reuniu seu grupo de conspiradores para avançar com o grande golpe. Na noite de 21 de março de 1980, um capanga levou Bruno para casa após visitar um restaurante de propriedade de um tenente de Caponigro. O motorista habitual de Bruno, Raymond Marturano, convenientemente não estava disponível naquela noite. O capanga estacionou o carro do lado de fora da casa de Bruno, na esquina da Rua 10 com a Avenida Schneider, no sul da Filadélfia. Enquanto os dois conversavam no carro, o capanga abaixou a janela do lado do passageiro, permitindo que Bruno jogasse seu cigarro fora. Esse seria o último ato de Bruno, pois nesse momento um homem se aproximou do lado do passageiro do veículo e cuspiu bala contra o ouvido direito de Bruno com uma espingarda. Bruno caiu instantaneamente, e o capanga abandonou a cena. Esse foi o fim de Ângelo Bruno, e o término do que seria conhecido como um período de paz no mundo mafioso da Filadélfia. Algumas semanas depois, Tony Bananas foi convocado a Nova York pela cúpula da família Genovese, acreditando que seria oficialmente nomeado o chefe da Filadélfia. Porém, ele estava enganado. Tony Bananas foi levado ao porão do clube social, onde uma mesa em uma sala escura estava ocupada por um grupo de indivíduos. Entre eles estavam o mascador de charutos Anthony Salerno, o emissário dos Genovese, Louis Mana, além do veterano mafioso Frank Thierry e o líder supremo da família Genovese, Vincent Gigante. Gigante perguntou a Tony Bananas: "Estamos aqui para descobrir quem te deu permissão para eliminar seu chefe, Ângelo Bruno. Você pode nos dizer?" Tony Bananas olhou para Thierry, que o encarou com uma expressão impassível.
Tony Bananas respondeu: Thierry me disse que tinha o aval da comissão para o golpe. Gigante retrucou: Frank, do que ele está falando? E Thierry respondeu: Eu disse para você resolver isso, não para acabar com ele. Foi então que Tony Bananas percebeu que havia sido traído por Thierry. E enquanto começava a implorar para ser poupado, os sicários dos Genovese surgiram da sombra e começaram a atacar Tony Bananas até seu fim. Foi um fim insano para o ambicioso mafioso. Seu cunhado, Alfred Salerno, foi chamado ao clube sob a falsa impressão de que Tony Bananas precisava de sua presença. Ele também foi dado de baixa. Mais tarde, seus corpos foram encontrados no porta-malas de um carro, com notas de dólar enfiadas em todos os orifícios de seus corpos. Uma mensagem siciliana de que sua ganância foi a causa de sua queda. A astuta manobra de Frank e da administração genovese alcançou seu objetivo de assumir o controle das lucrativas operações em Nova Jersey e ter controle indireto sobre a Filadélfia. O submundo mafioso da Filadélfia nunca mais seria o mesmo. Por fim, se você gostou da história de Ângelo Bruno, então não pode perder a incrível ascensão de Vincent Gigante, o chefe da família Genovese que fingiu ser louco para enganar as autoridades. Estou deixando o vídeo no card na sua tela agora. Saudações, família! Nos anos 1920, Nova York pulsava com uma energia intensa. O jazz ecoava pelas ruas, os clubes noturnos estavam em alta e o submundo organizado estava se transformando em um império. Neste cenário de glamour e corrupção, um homem se destacava acima de todos: Lucky Luciano, o homem que viria a se tornar o chefe máximo da máfia estadunidense. Com uma mente brilhante para os negócios e uma personalidade carismática, Luciano rapidamente se tornou um jogador importante no jogo do submundo. Ele não apenas conquistou respeito, mas também começou a unir os grupos rivais em um único sindicato, a que hoje conhecemos como a máfia. Através de alianças e estratégia, ele estabeleceu a primeira comissão, um conselho de líderes mafiosos que governaria o submundo organizado nos Estados Unidos. Mas a história de Lucky Luciano não é apenas sobre poder e riqueza. É também sobre traições, lealdades testadas e um confronto constante com a lei. Em 1936, após ser preso e condenado, Luciano foi deportado para a Itália. Contudo, até mesmo essa reviravolta não conseguiu apagar seu legado. Neste vídeo, vamos explorar a vida fascinante de Lucky Luciano, suas estratégias, suas traições e como ele se tornou o chefe máximo da máfia. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o poder é tudo e a lealdade é apenas uma questão de conveniência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores, a ajuda de vocês é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Agora fiquem conosco e não perca nenhum detalhe desta incrível jornada. Bora pro vídeo! Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. O homem que a história conhece como Charlie Lucky Luciano nasceu Salvatore Lucania em 24 de novembro de 1897, na vila de Lercara Fridi, próxima à cidade de Palermo, no noroeste da ilha da Sicília. O pai de Salvatore era Antônio, um minerador que trabalhava em uma mina de enxofre perto de Palermo. Eles sempre tiveram uma relação conturbada, que só piorou ao longo dos anos. Sua mãe era Rosalie, que cuidava da casa na Itália. Ele também tinha 2 irmãos,
uma irmã chamada Francesca e um irmão chamado Giuseppe. Outro irmão, Bartolo, nasceu mais tarde em Nova York. Com o tempo, seu nome foi mudando gradualmente de Salvatore Lucania. Durante sua adolescência, ele adotou o nome Charles, pois as pessoas nos Estados Unidos começaram a chamá-lo de Saul ou Sally como uma abreviação de Salvatore, o que ele não gostava. Lucania se transformou em Luciano nos anos 1930, já que os jornais de Nova York frequentemente escreviam seu sobrenome de forma errada. Se acredita que ele tenha ganhado o apelido de Luke de forma irônica, após sair respirando por sorte a um golpe em uma disputa de gangues em outubro de 1929, quando foi encurralado e passou por maus bocados, e logo após foi deixado inconsciente em uma floresta em Staten Island. Alguns aplicaram o nome Luke a ele depois disso, embora pessoalmente ele quase sempre fosse chamado de Charles. Bem, Charlie Luciano ficou com um olho caído por causa da treta. Muitos dos detalhes da incrível história de vida de Luke Luciano são debatidos hoje. Há muitas razões significativas para isso. Primeiro, ele era um chefe da máfia, alguém que necessariamente tentou manter suas ações e os detalhes de sua vida em segredo por grande parte de sua jornada para evitar processo policial. As águas ficaram ainda mais turvas com a publicação em meados da década de 1970, mais de uma década após a queda de Luciano, O Último Testamento de Luke Luciano, um livro de memórias de sua vida que ele supostamente ditou ao produtor de cinema Martin Goss nos meses anteriores à sua queda, em antecipação à produção de um filme. A versão de sua história foi posteriormente editada e publicada após a queda de Goss em 1973 como um livro por Richard Hammer, um escritor freelance que Goss havia contratado antes de seu fim para escrever o que Luciano supostamente lhe disse. No entanto, houve imediatamente um debate antes mesmo de ser publicado sobre se os detalhes fornecidos no livro eram genuinamente relacionados a Goss por Luciano, ou até que ponto as memórias eram uma obra de invenção, com o New York Times no ponto de publicação observando que o Último Testamento reproduzia erros encontrados em outros livros que haviam sido escritos até aquele ponto sobre a Cosa Nostra. A máfia siciliana é uma indicação aparente de que Goss ou Hammer simplesmente tiraram muitas de suas informações de outra literatura secundária, em vez de o Último Testamento ser as reflexões genuínas de Luciano sobre sua vida olhando para trás do ponto de vista do início dos anos 1960. No entanto, embora seja difícil separar fato de ficção quando se trata de um personagem tão lendário, os fatos gerais sobre sua vida foram bem estabelecidos quase um século após muitos dos eventos mais importantes terem ocorrido. Em pouco mais de meio século após a unificação da Itália, no início da década de 1860, cerca de 15 milhões de pessoas deixaram o país em busca de uma vida melhor nas Américas, com a grande maioria se estabelecendo na Argentina ou nos Estados Unidos, sendo Buenos Aires e Nova York os principais pontos de entrada. A família Lucania foi uma dessas, partindo da Sicília rumo ao Novo Mundo na primavera de 1907. Isso aconteceu no auge da migração italiana, quando também houve um enorme fluxo de irlandeses, judeus e outros grupos. Em um único dia chegavam cerca de 20 mil pessoas. Esse foi o ambiente caótico que recebeu os Lucania quando eles chegaram ao lado leste inferior. As ruas estavam lotadas de pessoas, a pobreza era extrema, os empregos, embora disponíveis, pagavam pouco, e o lixo se acumulava pelas ruas, exalando um cheiro insuportável. Surto de doenças eram comuns, agravados naquela época por uma greve dos garis da cidade, muitos dos quais eram italianos. As famílias viviam espremidas, com 4 delas dividindo cada andar dos enormes prédios de inquilinos, com apenas um banheiro para todos e um constante barulho vindo da rua. No verão, o calor era tão intenso que alguns dormiam nas escadas de incêndio. Foi nesse cenário que os Estados Unidos foi construído. Não era um ambiente fácil, e muitos italianos, irlandeses, judeus e outros recorreram ao submundo pouco depois de chegarem, buscando melhorar suas vidas. Luciano foi um dos que foram atraídos pelas atividades ilegais em Nova York. Não demorou muito, e no final dos anos 1900, já havia várias gangues de crianças e adolescentes operando pelo lado leste inferior e em Manhattan, roubando carteiras, assaltando vendedores de rua e até se envolvendo em pequenas operações de jogo.
Frequentemente, esses jovens se aventuravam em áreas mais ricas da cidade para tirar dinheiro e pertences dos mais abastados, enquanto pegavam as balsas de Manhattan para Staten Island e Queens. Luciano logo se juntou a esses delinquentes e em pouco tempo formou sua própria gangue, operando um esquema de extorsão, cobrando dinheiro de proteção de outras crianças em troca de segurança no trajeto de ida e volta da escola. Um dia, Luciano e seu grupo de extorsionistas adolescentes abordaram um menino judeu, e Charles explicou que ele teria que pagar 5 centavos por semana pela proteção. O garoto, de maneira nada educada, disse a Luciano que não pagaria o dinheiro. Foi o início de uma amizade para a vida toda entre Luciano e Meyer Lansky, que era mais de 4 anos mais jovem que Luciano e seus associados. A coragem de Lansky ao enfrentar seus possíveis inimigos impressionou Luke. O pai de Luciano era um trabalhador italiano tradicional, que continuou a vida humilde que levava na Sicília. Em Nova York, ele tentou disciplinar e controlar Luke por suas atividades e sua constante ausência na escola, chegando ao ponto de mandá-lo para uma escola rígida no Brooklyn, onde foi obrigado a frequentar as aulas por alguns meses em 1911. Após isso, Luciano abandonou completamente os estudos aos 14 anos e conseguiu um emprego como assistente na empresa Goldman Hatch, na Rua Green, que vai do sul de Manhattan até o Boveri e o vilarejo de Greenwich. Ele trabalhou lá por 4 anos, e devia ser bom no que fazia, já que seu salário aumentava constantemente. Ao mesmo tempo, Luciano subia de posição no submundo, liderando uma gangue de jovens gangsters no lado leste de Manhattan. Claramente, o grupo não estava envolvido em atividades pequenas, pois em junho de 1916, quando ainda tinha apenas 18 anos, Luciano foi preso em um bar e acabou cumprindo sua primeira sentença, passando 8 meses no reformatório de New Hampton Falls. Quando saiu, voltou brevemente ao seu trabalho na Goldman, mas isso não durou. A essa altura, a filosofia de Luciano era: se eu tiver que ser um qualquer, prefiro estar embaixo da terra. Para Luciano, ser um qualquer era ser um homem trabalhador que sempre vivia duro. A partir de então, ele mergulhou cada vez mais no submundo organizado de Nova York. Durante esses anos, Luciano conheceu muitos dos gangsters mais famosos do século XX, como Al Capone, que também estava ascendendo no submundo de Nova York. Naquela época, entretanto, Capone logo fugiu para Chicago, após uma disputa voraz em um bar em Manhattan, em 1919, fato que o colocou em apuros com a polícia. Com o passar do tempo, os associados mais próximos de Luciano eram seu velho amigo Meyer Lansky e Bugsy Siegel, este último sendo outro adolescente judeu. Ele ganhou o apelido Bugsy por ser louco como um percevejo e por sua disposição exagerada em fazer o que fosse preciso quando era necessário. No lado italiano, Luciano fez amizade com outras 2 figuras importantes nessa época. Francesco Castiglia, mais conhecido na história como Frank Costello, era um italiano da Calábria, região localizada no Salto da Bota da Itália, perto da Sicília, no continente italiano. E também conheceu Vito Genovese, outro italiano, originalmente das proximidades da cidade de Nápoles. Luciano, Lansky e os demais trabalharam juntos esporadicamente no final dos anos 1910 e início dos anos 1920, mas naquela época eram em grande parte gangsters de pequeno porte. O que mudou tudo foi a crescente associação de Luciano com alguns dos principais gangsters italianos de Nova York, homens como Joe, o chefe Masseria, com quem Luciano já tinha uma boa proximidade no final do verão de 1922. Naquele período, Masseria foi alvo de um sicário chamado Umberto Valenti durante uma disputa territorial, mas a tentativa de queda falhou. Luciano foi um dos que caçaram Valenti posteriormente, e aparentemente foi ele quem manteve a calma durante o confronto e o deu de baixa. O que permitiu que Luciano e outros, como Genovese, Costello e Lansky, deixassem de ser figuras periféricas no submundo de Nova York, e se tornassem alguns dos gangsters mais dominantes da costa leste dos Estados Unidos, foi a proibição da venda e distribuição de bebidas alcoólicas, introduzida em todo o país pela 18ª Emenda, em 1920. A lei seca foi criada de várias maneiras, como uma tentativa do estabelecimento político estadunidense, predominantemente composto por pessoas de origem britânica e ricas,
de atacar os católicos romanos que chegavam da Irlanda, Itália e outras partes da Europa, estabelecendo bares e restaurantes ao longo dos anos 1900 e 1910. Mas o tiro saiu pela culatra. Primeiro, porque a proibição não funcionou, e segundo, porque se tornou um catalisador para a expansão e profissionalização das máfias italianas, irlandesas e judaicas, especialmente em cidades como Nova York, Chicago, Boston e muitas outras. Luciano foi um dos grandes beneficiados, pois ele, Lansky e outros começaram a produzir, transportar e vender quantidades cada vez maiores de álcool contrabandeado na região dos 3 estados durante os anos 1920. Eles cresceram e se tornaram algumas das principais figuras da organização mafiosa de Masseria. Sem a lei seca, é possível que pouquíssimas pessoas, um século depois, soubessem quem era Salvatore Lucania. Luciano e Lansky não ascenderam apenas graças à ligação com Joe Masseria, eles tinham outra conexão. Arnold Rothstein, muitas vezes apelidado de O Cérebro, era um tipo diferente de gangster na Nova York do início do século XX. Nascido em uma família judia estadunidense abastada em Manhattan, em 1882, ele cresceu durante a década de 1910 com a aplicação de princípios matemáticos em jogos de azar ilegais e um grande senso de negócios, operando cassinos e pistas de corrida de cavalos por boa parte da costa leste. Ele foi fortemente acusado de ter manipulado a World Series de 1919 para ganhar cerca de $350 mil. No entanto, isso nunca foi totalmente comprovado. Na metade da década de 1920, Luciano e Lansky estavam sendo orientados por Rothstein, que trouxe uma abordagem mais empresarial para suas operações em crescimento. Ele também cultivou a ideia de que as aparências são importantes. Rothstein perguntou a Luciano se ele queria ser visto como um gangster de pequeno porte ou como um chefe da máfia em ascensão. Luciano e Lansky optaram pela segunda opção, e com o passar dos anos, evoluíram de gangsters em ascensão no lado leste inferior para operadores bem vestidos, vivendo nos subúrbios de Nova York ou discretamente em hotéis em Manhattan, sob pseudonimos, dirigindo seus negócios em vez de sujarem as mãos movendo álcool contrabandeado eles mesmos. Essa ética seria adotada ao longo dos anos pela maior parte da máfia ítalo-estadunidense. Não era um caminho isento de riscos, longe disso. Antes de se tornarem completamente dependentes de Rothstein, Luciano ainda estava vendendo e lidando com tóxicos, mesmo enquanto o álcool se tornava a base de sustento de pessoas como ele na década de 1920. No verão de 1923, há registros de que ele se reunia regularmente com um distribuidor chamado John Lyon em uma sala de bilhar na Rua 14 em Manhattan, até que um dia percebeu que Lyons era um policial disfarçado. Depois de ser levado a uma delegacia, o informaram sobre o que ele já sabia. Com sua condenação anterior de 1916, ele enfrentava uma pena de 10 anos. Para se salvar, Luciano forneceu informações sobre um depósito onde poderiam encontrar uma grande quantidade de tóxicos. Eles verificaram o endereço e confirmaram que a informação era precisa. Luciano escapou, e fez isso sem entregar ninguém. O depósito era onde ele estava escondendo seus próprios produtos, uma fuga estreita, mas que também revela quanto dinheiro ele já estava fazendo. Naquela época, a quantidade estimada tinha um valor de rua de $150 mil. Luciano conseguiu sobreviver a uma perda desse tamanho, e dentro de um ano, ele e Lansky estavam alugando uma suíte no luxuoso Hotel Claridge, de onde estavam dirigindo uma brigada de contrabandistas que operavam pela costa leste, frequentemente trazendo tóxicos do Canadá, onde o porto de Montreal era um ponto de entrada importante para o mercado estadunidense nos períodos de disputas. Com o tempo, Luciano também se beneficiou das conexões de Rothstein, que lidava com as pessoas que importavam ópio pela principal rota disponível para importação na década de 1920, vinda da China e do porto de Hong Kong. Em 1928, Luciano e Lansky haviam se tornado jogadores importantes no submundo de Nova York, operando seus próprios negócios e sendo associados menores de Rothstein e Joe Masseria. Uma reorientação ocorreu mais tarde naquele ano. Em setembro, Rothstein, que era um apostador notório, participou de uma sessão de jogos em Nova York, que envolvia dados, pôquer e até sorteios de cartas. Quando a sessão terminou,
ele havia perdido 340 mil dólares, uma quantia equivalente a cerca de 6 milhões nos dias de hoje. Essa era uma quantia que Rothstein poderia ter pagado facilmente. No entanto, ele se recusou, alegando que o jogo de pôquer havia sido manipulado para que ele perdesse uma grande soma. Sua recusa em pagar se mostrou extremamente custosa, e em 4 de novembro, ele foi baleado perto do Hotel Parque Central. Ele caiu no hospital 2 dias depois, tendo se recusado a revelar à polícia quem o havia alvejado. Com a sua queda, seu império foi dividido entre vários gangsters. Luciano decidiu se aproximar de Joe Masseria após o colapso do império de Rothstein. Esse foi o início de uma aliança breve, mas significativa entre eles. De forma mais ampla, a queda de Rothstein teria impacto em eventos ao longo da década de 1930. Quando ele faleceu, muitos de seus registros foram vazados, uma grande parte dos quais continha detalhes de subornos que ele havia pago a policiais e promotores estaduais em Nova York ao longo de quase 20 anos. Em resposta, entre 1929 e o início da década de 1930, uma geração de funcionários estaduais corruptos foi destituída em Nova York e substituída por novos oficiais. O principal entre eles foi um promotor estadual especial chamado Thomas Dewey, que desempenharia um papel importante na vida de Luciano nos anos seguintes. O envolvimento de Dewey na história de Luciano estava alguns anos à frente. O que tinha mais consequência imediata, após a queda de Rothstein, era a rivalidade que se desenvolvia entre Masseria e um chefe rival chamado Salvatore Maranzano. Maranzano era um siciliano que havia chegado a Nova York em 1925. Bem vestido, educado, implacável e uma figura estranhamente paradoxal, ele era um chefe do submundo, mas também falava latim e em algum momento considerou entrar para o sacerdócio. No final da década de 1920, ele se tornava um problema crescente para Masseria. O golpe a Luciano, que quase fez ele ir para o outro mundo em 1929, pode ter sido executado por alguns dos sicários de Maranzano. Masseria respondeu ao crescente poder de seu rival ordenando a Luciano, Genovese e outros que acabassem com Gaetano Reina, um ex-membro da gangue de Masseria que havia se juntado à equipe de Maranzano. Com a queda de Reina em fevereiro de 1930, a disputa Castellan-Marese eclodiu entre a família mafiosa de Masseria e a de Maranzano. O conflito foi nomeado em homenagem à cidade portuária na Sicília de onde Maranzano e muitos de seus membros vieram. A luta durou mais de um ano e, eventualmente, viu Maranzano obter a vantagem. Luciano, junto com Costello e Genovese, decidiu mudar de lado e concordou em dar de baixa em seu chefe no dia 15 de abril de 1931, em um episódio que inspirou a famosa cena de queda do primeiro livro e filme O Poderoso Chefão. Luciano encontrou Masseria no restaurante Nueva Villa Tamaro, em Coney Island, onde ele, Masseria e outros comeram e depois jogaram cartas. Em um determinado momento, Luciano foi ao banheiro, o sinal para Genovese e outros entrarem no local e executarem Masseria. Com o fim da disputa Castellan-Marese, Luciano e os outros foram trabalhar para Maranzano. Nas semanas que se seguiram, Maranzano decidiu criar uma nova estrutura pela qual trabalhariam os diferentes grupos e equipes de italianos estadunidenses que operavam em Nova York e nas áreas próximas. Resgatando uma ideia que havia sido proposta por Johnny Torrio, um chefe de Chicago que havia dominado a cidade no início da década de 1920 antes da ascensão de Al Capone, Maranzano decidiu que as 5 mais proeminentes organizações dividiriam o poder entre elas. Cada uma delas teria suas próprias partes da cidade, do estado e de Nova Jersey, nas quais seriam responsáveis pelo contrabando, bordéis, jogos de azar e outras atividades do submundo. Essas organizações seriam chamadas de 5 famílias, e seriam lideradas por 5 dos chefes mais poderosos da época: Maranzano, Luciano, Joe Profaci, Tommy Gagliano e Vincent Mangano. Cada um deles teria a capacidade de operar de forma independente em suas respectivas zonas de influência. No entanto, Maranzano decidiu ao mesmo tempo se proclamar como o capo de Tutti Capi, o chefe dos chefes. Através disso, cada uma das outras famílias pagaria tributo a ele.
Esse conceito de um chefe dos chefes desempenharia um papel central na história de Luciano ao longo dos anos seguintes, e seria ressuscitado em várias ocasiões nas décadas seguintes. Entretanto, o arranjo não durou muito. Dentro de poucos meses, a tensão entre Maranzano e Luciano já era evidente, grande parte dela baseada na rigidez de Maranzano, e também em seu preconceito claro contra seus colegas judeus, como Lansky e Siegel. No outono de 1931, Maranzano já estava discutindo a ideia de remover Luciano e seus aliados, o que aumentou ainda mais a tensão entre eles. Luciano, percebendo o possível risco que Maranzano representava para seu poder crescente, começou a traçar planos para eliminar seu ex-chefe. Esse cenário de rivalidade e ambição culminaria em eventos decisivos que moldariam o futuro do submundo organizado nos Estados Unidos. Luciano e outros próximos a ele, que haviam trabalhado com Masseria na década de 1920, incluindo Genovese e Costello, estavam em cena. As suspeitas de Luciano sobre as intenções de Maranzano aumentaram quando o chefe dos chefes lhe perguntou em várias ocasiões qual era seu endereço residencial. Luciano respondeu de forma desdenhosa que não tinha um lar fixo. Foi aí que Luke também começou a planejar a queda de Maranzano, um plano que ele acelerou ao receber uma ligação em setembro de 1931, pedindo que ele e Genovese se encontrassem em seu novo escritório próximo à estação Grande Central, na Avenida Parque. No entanto, Luciano contatou Lansky. Os dois haviam combinado que 4 sicários, que Maranzano não reconheceria, iriam ao escritório disfarçados como agentes do Serviço de Renda Interna. Sabia-se que Maranzano estava enfrentando dificuldades fiscais, e esperava que os funcionários do imposto de renda fossem até seu escritório, então os seguranças foram autorizados a entrar. Maranzano foi dado de baixa enquanto lutava para se defender. Os sicários, que tentavam fazer tudo de forma discreta, sacaram e dispararam 4 vezes para garantir que ele fosse direto para o outro mundo. Luciano agora estava em uma posição de poder sem precedentes após a rápida eliminação de Rothstein, Masseria e Maranzano do submundo de Nova York. Neste momento, ele poderia ter reivindicado o título de chefe dos chefes, assim como Maranzano tentou estabelecer, especialmente com a remoção de outra grande figura, Al Capone, que também estava prestes a ser tirado de cena em Chicago, pois as autoridades estavam prestes a concluir um caso que o levaria a mais de uma década de prisão por evasão fiscal. No entanto, Luciano optou por não reivindicar uma posição de destaque após anos de disputas insanas. Ele argumentou que a igualdade e uma divisão justa do território, onde todos pudessem se beneficiar, eram o melhor caminho a seguir. Assim, algumas semanas após a queda de Maranzano, a comissão foi estabelecida, composta por 7 indivíduos, os líderes das 5 famílias de Nova York, além do chefe do Chicago Outfit e uma 7ª figura da região entre Cleveland e Buffalo, que em 1931 era Stefano Magaddino. Esses líderes se encontrariam ocasionalmente para direcionar os assuntos da máfia ítalo-estadunidense, que seria administrada como um sindicato descentralizado, com cada família gerenciando seu próprio território e evitando se envolver nas questões dos outros, exceto quando seus interesses se cruzassem. Este foi o início da máfia como uma organização nacional, e Luciano, mais do que qualquer outra pessoa, foi o responsável por isso. Os anos seguintes foram de mudanças para Luciano e sua família mafiosa. Genovese se tornou seu segundo em comando, com Costello atuando como seu conselheiro. Eles continuaram a trabalhar em estreita colaboração com Lansky e Siegel, assim como com as outras 4 famílias de Nova York. Uma transição ocorreu em 1933, quando a proibição chegou ao fim, e a enorme perda de receitas foi compensada pela expansão de suas atividades em diversos outros setores, especialmente no jogo. Siegel se dirigiu para o oeste na tentativa de estabelecer um refúgio de jogos em Galveston, no Texas, e posteriormente se transferiu para Las Vegas, em Nevada. Outras iniciativas incluíram um papel crescente nos sindicatos e no movimento trabalhista, além da expansão do contrabando de tóxicos. Luciano se tornou um homem muito rico e poderoso nesse processo. Ele era difícil de localizar, residindo em vários hotéis luxuosos em Manhattan, notavelmente no Waldorf Astoria, que era considerado um dos mais prestigiados do mundo na época, antes de se mudar para o Barbizon Plaza.
Apesar do ambiente sofisticado, ele mantinha alguns dos seus antigos hábitos. Certa noite no Barbizon, ele pediu talheres e pratos para seu quarto, mas sem comida. Um associado de Luciano havia trazido para ele um pouco de espaguete preparado por sua mãe. Ele não se casou, e pelo menos nas décadas de 1920 e 1930, raramente teve relacionamentos sérios, exceto pela relação ocasional com sua namorada, preferindo namorar várias mulheres por curtos períodos. Esse comportamento aparentemente resultou em uma doença venérea que o incomodou periodicamente ao longo de sua vida. A metade da década de 1930 foi um período de instabilidade, devido a outras razões além do fim da proibição. Foi nesse contexto que Thomas Dewey, o investigador especial de Nova York, que nos anos seguintes se tornaria o candidato republicano nas eleições presidenciais de 1944 e 1948, intensificou seus esforços para combater a máfia organizada em Nova York. Luciano adquiriu um forte aliado quando Fiorello LaGuardia, que mesmo sendo filho de imigrantes italianos, foi eleito prefeito de Nova York em 1934. Dewey direcionou suas atenções primeiramente para Dat Schultz, um gangster judeu-alemão que era associado a Luciano e Lansky. Ele havia se diversificado das atividades de contrabando no início da década de 1930, se tornando um jogador importante no jogo de números, ou loteria, no Harlem. Dewey seguiu o dinheiro, e logo começou a apertar o cerco sobre Schultz com acusações de evasão fiscal. À medida que isso ocorria, Schultz fez saber que estava considerando tentar acabar com Dewey. Quando ficou claro o que ele pretendia, Luciano e outros não tiveram outra opção a não ser agir. Luciano deixou claro que acabar com um promotor especial, que estava próximo ao prefeito e a um político em ascensão do Partido Republicano, traria uma atenção sem precedentes às atividades da máfia e resultaria em uma investigação significativa. Assim, em 24 de outubro de 1935, Dat Schultz foi dado de baixa em Newark, Nova Jersey. O problema apresentado por Dewey não desapareceu após a remoção de Schultz. Na verdade, as coisas só pioraram para Luke. Em 1º de fevereiro de 1936, pouco mais de 3 meses após a queda de Schultz, Dewey supervisionou o lançamento simultâneo de operações policiais em um grande número de bordéis em Manhattan e no Brooklyn. Mais de 100 mulheres foram presas, juntamente com as madames e gerentes dos bordéis. O interrogatório se seguiu. Muitas não tinham muitas informações a fornecer além do que era evidente para qualquer um que houvesse invadido os estabelecimentos, mas Dewey e seus colegas conseguiram reunir informações suficientes para quase conseguir apresentar um caso para acusar Luciano, em um delito que envolve lucrar com os vícios ou fraquezas de outros, geralmente usado contra cafetões e gerentes de bordéis. Enquanto a equipe de investigação trabalhava a partir do Woolworth Building em Tribeca, que até 1930 detinha o título de edifício mais alto do mundo, Luciano estava em Miami, onde costumava passar os meses mais frios do inverno supervisionando os negócios crescentes da máfia na Flórida e no exterior, em Havana, Cuba. Ele recebeu notícias de Lansky sobre as operações policiais nos bordéis, e decidiu se manter nas sombras. Partindo para Hot Springs, no Arkansas, onde a máfia tinha vários cassinos e numerosos políticos influentes em seu bolso, e ele aguardou para ver como os eventos em Nova York se desenrolariam. Nas semanas que se seguiram, o paradeiro de Luciano no Arkansas foi descoberto, e ele acabou sendo preso e colocado em um trem sob escolta. Em meados de abril de 1936, foi retornado a Nova York, onde foi recebido por uma multidão de jornalistas na Penn Station e apresentado a um juiz algumas horas depois. Ali, Dewey iniciou seu ataque, afirmando que Luciano era o chefe de uma ampla, mas ainda mal compreendida, organização mafiosa com preocupações em nível nacional. Ele acreditava que Luciano era um homem muito rico e solicitou uma fiança de $350 mil. O juiz concordou que a acusação havia estabelecido um precedente, no qual Dewey tentaria transformar o que era uma acusação relativamente frágil de vício em um caso muito mais amplo sobre os negócios de Luciano em geral. Apesar da evidente falta de provas em relação ao contrabando de tóxicos, jogos de azar e outras atividades, o julgamento começou pouco mais de 3 semanas depois, e durou cerca de um mês.
Dewey seguiu o padrão inicial da audiência de acusação, fazendo com que o caso fosse muito além das ofensas de vícios, e em vez disso construiu uma acusação sobre o papel mais amplo de Luciano como um dos principais chefes do submundo de Nova York. O clímax do julgamento ocorreu quando Luciano foi chamado para depor durante o interrogatório. Dewey se saiu melhor durante um longo período em que Luciano, em um momento de fraqueza, mentiu sobre praticamente tudo, exceto por admitir ser um pequeno contrabandista por um tempo na década de 1920. Dewey questionou como ele se tornará tão rico sem ter um trabalho legítimo ao longo da era da proibição. Essa e outras revelações levaram o júri a concluir que o testemunho de Luciano não era confiável. O advogado de Luciano já havia informado a ele, antes do veredito, que ele seria considerado culpado. 11 dias depois, o juiz o condenou entre 30 a 50 anos de prisão. A sentença, quando veio, foi um grande golpe para Luciano. Embora ele esperasse ser considerado culpado de algumas ofensas, nunca havia parecido viável que ele receberia o que, na realidade, equivalia a quase uma sentença de prisão perpétua. Havia sérias questões levantadas na época sobre como o caso foi processado, e a natureza do mesmo, com o prefeito LaGuardia proclamando que seu amigo Charles havia sido sabotado, e talvez estivesse totalmente incorreto seu julgamento. Embora não haja dúvida de que a máfia estava envolvida nos bordéis em Nova York, o nível dessa participação era debatível. Durante as décadas de 1920 e início de 1930, a participação era negligenciável, e Luciano parecia ter quase zero de envolvimento, pois figuras como ele consideravam isso como pouco proveitoso quando havia dinheiro a ser ganho com contrabando. Com o fim da proibição e a Grande Depressão continuando a impactar os negócios em todo o país, incluindo os ilegais, muitos associados de Luciano se tornaram envolvidos no ramo dos bordéis em Nova York. No entanto, mesmo assim, ele via isso como um pequeno complemento que não gerava muito dinheiro. Seu papel era suficientemente mínimo a ponto de que pelo menos algumas das evidências apresentadas contra ele em tribunal fossem exageradas. De maneira mais ampla, Dewey havia transformado o caso judicial em uma acusação da vida e carreira mais ampla de Luciano, na qual, em grande parte, ele tinha apenas especulação e boatos para se basear. O juiz estava feliz em prosseguir com essa abordagem, e no final, Luciano foi condenado de uma maneira considerada excessiva com base nas provas disponíveis. Luciano recorreu de sua condenação, mas sem sucesso. Ele estava prestes a ir para a prisão. Ele manteve ainda um papel na administração do submundo de Nova York. No entanto, na maior parte do tempo, Vito Genovese assumiu como chefe interino da família mafiosa Luciano, com Frank Costello o sucedendo em um ano. Genovese fugiu para a Itália, após Dewey começar a se concentrar em suas atividades, notavelmente na queda de Ferdinand Boucher em 1934. Luciano foi inicialmente enviado para a prisão Sing Sing, um lugar onde, quando foi construída, as celas mediam 2,1 metros e tinham apenas 2 metros de altura do chão até o teto. Novas celas mais adequadas foram construídas nas décadas de 1920 e 1930, mas Sing Sing merecia sua temível reputação. Felizmente para Luke Luciano, ele foi rapidamente transferido para a prisão de Dannemora. Embora as coisas estivessem longe de ser agradáveis ali, Dannemora era notoriamente fria e era chamada de Sibéria pelos detentos. Luciano rapidamente se estabeleceu como o prisioneiro mais importante, promovendo uma paz entre gangues rivais e aparentemente subornando uma parte significativa dos guardas, de modo que as condições de sua detenção se tornaram relativamente agradáveis. No entanto, Dannemora estava mais ao norte no estado de Nova York, e ele achou impossível continuar a desempenhar um papel na gestão de negócios em Nova York no final da década de 1930. Na época em que a sentença mínima de Luciano de 30 anos de prisão teria sido cumprida, teria sido 1966. Ele estaria se aproximando de seu 70º aniversário, e não havia garantia de que seria liberado nesse momento. Como tal, Luciano quase certamente teria passado a maior parte do resto de sua vida em uma prisão estadunidense, cumprindo sua condenação completa, se não fosse por outros eventos distantes na Europa. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia,
o que levou a Grã-Bretanha e França a declararem uma disputa ao país 2 dias depois, dando início à Segunda Treta Mundial. No segundo semestre de 1940, após a entrada da Itália na disputa, o norte da África se tornou um importante palco do conflito, enquanto os italianos e os alemães tentavam garantir o controle do Canal de Suez, no Egito. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos se envolveram no conflito após o ataque do Império Japonês à Frota do Pacífico, ancorada em Pearl Harbor. Diante disso, os estadunidenses e a Grã-Bretanha decidiram priorizar a campanha no norte da África, visando assegurar o Maghreb e, em seguida, abrir uma frente sul na Europa, lançando uma invasão da Sicília e do sul da Itália. Enquanto esses planos eram elaborados, a administração do presidente Roosevelt em Washington começou a considerar a formação de uma aliança com a máfia italiana para auxiliá-los por meio de seus contatos na Itália, o que seria a salvação de Luciano. No dia 9 de fevereiro de 1942, quase exatamente 2 meses após a entrada dos Estados Unidos na disputa, em consequência do ataque a Pearl Harbor, o USS Normandy, um navio francês capturado pelos Estados Unidos e renomeado como Lafayette, com a intenção de o transformar em um transportador de tropas para o campo de batalha, acabou pegando fogo. Enquanto estava em reparos no porto de Nova York, o navio afundou no dia seguinte. Nos dias seguintes, surgiram suspeitas de que o incêndio havia sido iniciado intencionalmente por algum agente alemão. Essa foi uma das principais razões pelas quais o governo dos Estados Unidos se aproximou de várias figuras dentro dos sindicatos mafiosos italianos e judeus de Nova York, incluindo Meyer Lansky, o grande amigo próximo e aliado de Luciano. Na primavera de 1942, eles esperavam usar a enorme influência das máfias sobre os cais e os trabalhadores de Nova York para evitar novos ataques de incêndio e bloquear a entrada de agentes estrangeiros pelo porto. No início dessas conversas, a prisão de Luciano se tornou um ponto de discussão. Ele foi transferido para o Centro Correcional de Great Meadow, mais próximo de Nova York, uma situação muito mais confortável para ele. E promessas foram feitas de que, em troca de sua ajuda, sua pena seria comutada assim que a disputa terminasse. Em contrapartida, o governo dos Estados Unidos teria a cooperação da Cosa Nostra, a máfia siciliana, na gestão do porto de Nova York e dos sindicatos de trabalhadores durante a batalha. Luciano também se comprometeu a usar seus contatos na Sicília e no sul da Itália para facilitar a invasão aliada da península da melhor maneira possível. Todo esse arranjo é tipicamente conhecido como a Operação Submundo, embora haja um grande debate sobre se o governo o considerava um acordo formal ou uma operação. A extensão da ajuda que Luciano conseguiu fornecer ao governo é um tanto obscura. Se acredita, por exemplo, que ele colocou o governo dos Estados Unidos em contato com Calogero Viseni, a figura mais poderosa da Cosa Nostra na própria Sicília. Durante a invasão aliada da ilha no verão de 1943, Viseni passou uma semana circulando entre as cidades e vilarejos da Sicília em um tanque estadunidense, convencendo as pessoas a guardar os rifles e a acolher os gringos. Enquanto isso, em Nova York, Costello, Lansky e outros facilitaram uma ampla gama de outras medidas que o governo necessitava. Mesmo o governo dos Estados Unidos não reconhecendo a grande ajuda de Luciano durante todo esse período, não há dúvidas, pois em janeiro de 1946, após o fim do conflito, sua pena foi comutada, e ele foi libertado da prisão, após cumprir apenas 9 anos e meio de uma sentença que iria de 30 a 50 anos. Dito isso, ninguém em Washington estava ansioso para tê-lo vagando por Nova York. As condições de sua libertação eram de que ele seria deportado imediatamente de volta para a Itália. Assim, após uma última refeição com alguns de seus associados desde os anos 1920, a bordo do navio que o levaria de volta à terra natal, Luciano foi deportado dos Estados Unidos no dia 10 de fevereiro de 1946. Ele chegou a Nápoles 2 semanas e meia depois. Parece que ele tinha pouco interesse em ficar lá. Em vez disso, pretendia se mudar para Cuba. A ilha caribenha havia sido uma quase colônia estadunidense por mais de 4 décadas, desde que a disputa de 1898 havia expulsado os espanhóis da ilha, e permitido que os Estados Unidos estabelecessem um sistema de supervisão que lhes permitia decidir, em grande parte, quem estaria no comando do país.
Normalmente, os indivíduos escolhidos eram extremamente corruptos e, além de estarem intimamente alinhados com Washington, a ilha também se tornou um parque de diversões para a máfia, onde o jogo era legal, e alguns dólares podiam facilmente garantir que os olhos se fechassem para certas atividades. Além disso, era perto o suficiente dos Estados Unidos para que Luciano pudesse manter o controle dos negócios em Nova York sem o temor de extradição. Assim, no outono de 1946, ele partiu para Cuba, seguindo um caminho indireto por vários países da América do Sul e Central para garantir que despistasse qualquer agência estadunidense ou italiana que estivesse monitorando seus movimentos. Ele chegou à capital, Havana, em outubro de 1946. Poucos dias após sua chegada a Cuba, Luciano começou a organizar uma grande reunião dos chefes das máfias italiana e judaica de Nova York e de outras regiões. A Conferência de Havana ocorreu no Hotel Nacional a partir de 22 de dezembro de 1946, continuando até o Natal. Havia uma ampla gama de tópicos a serem discutidos, e um dos assuntos notáveis foi o crescente envolvimento da máfia no desenvolvimento de Las Vegas. Ali, falaram sobre Bugsy Siegel, o mafioso que estivera envolvido com Luciano e muitos outros desde os anos 1920, e foi o visionário por trás da busca da máfia para estabelecer um oásis de jogos de azar no Oeste. A gestão da construção e abertura do Hotel Flamingo em Las Vegas foi desastrosa, e Siegel claramente ficou rico às custas dos investimentos da máfia enquanto trabalhava nele. Lansky, que conhecia Bugsy desde a adolescência em Nova York, ficou alarmado quando a noite de abertura do Flamingo foi um fiasco. Foi aí que uma decisão foi tomada: eliminar Bugsy. Ele foi dado de baixa em Los Angeles, no verão de 1947. Outros assuntos discutidos incluíam tóxicos, sindicatos, jogos de azar, a loteria italiana em Nova York e as respectivas posições de Genovese e Costello na cidade, sendo que Genovese havia retornado da Itália após o fim da disputa mundial. Eventualmente, Luciano se encontrou com Genovese a sós, e após uma discussão em que Vito o incentivou a reivindicar o título de chefe dos chefes, e deixá-lo exercer a posição na prática nos Estados Unidos, Luciano, irritado, disse que não queria ouvir essa ideia novamente. Com o término da reunião em Havana, a maioria dos participantes retornou aos Estados Unidos para retomar suas operações. Luciano, é claro, não pôde fazer o mesmo. Ele permaneceu em Havana, desfrutando do fato de que, pela primeira vez, não estava sendo observado por ninguém. Pelo contrário, ele se tornou uma espécie de celebridade local, um que se reunia regularmente com o presidente cubano, Ramón Grau, e era convidado para ocasiões sociais por proeminentes empresários estadunidenses com interesses em Havana. Aqueles que o conheciam na época, afirmaram depois que esse foi um período em que ele estava bastante feliz com suas circunstâncias. Inevitavelmente, essa situação não durou. Na primavera de 1947, jornalistas em Cuba começaram a receber relatos de que o dom da máfia estava vivendo em Havana, e à medida que fotos dele apareciam em um número crescente de jornais, agentes políticos estadunidenses em Cuba precisaram agir. A pressão foi exercida sobre o governo de Grau, restringindo a importação de vários medicamentos dos Estados Unidos para Cuba. Com isso, o governo em Havana prendeu educadamente Luciano em março de 1947 e informou que ele seria deportado de volta para a Itália. Assim, em meados de março, ele embarcou no navio Bashir com destino à Europa. Embora tenha pago $300 por uma cabine de primeira classe, foi relatado que ele passou a maior parte do tempo jogando cartas com turistas na classe econômica, enquanto se dirigia de volta à sua terra natal. Se especulou que os detalhes de sua presença em Cuba foram vazados por alguns de seus associados após a conferência, temendo que Luciano pretendesse continuar a comandar os negócios em Nova York a partir de Havana. Enquanto o período impediu Luciano de desempenhar um papel de liderança na máfia ítalo-estadunidense após sua libertação da prisão, sua vida pessoal mudou após seu retorno à Itália vindo de Cuba. Ele nunca havia se casado ou tido filhos e parecia não ter interesse em fazê-lo. No entanto, no início de 1948, ele começou um relacionamento com uma mulher que chamaria de amor de sua vida. Igea Lissoni, uma mulher de 26 anos, foi a primeira a atrair Luciano, a quem conheceu em Milão.
Ela era uma dançarina que havia se apresentado na famosa casa de ópera La Scala na juventude. Luciano estava aparentemente tímido demais para convidá-la para sair quando se conheceram pela primeira vez. Mais tarde, ele a viu se apresentando em uma boate em Roma, e logo começaram a se encontrar. Ela se mudou para seu apartamento apenas algumas semanas depois. Ela é a única garota que eu realmente amei, relatou Luciano mais tarde. Devido à contínua perseguição da polícia a Luca em Roma, eles eventualmente tiveram que se mudar para Nápoles, onde viveram em um apartamento na Via Tasso, com uma vista panorâmica do Monte Vesúvio e da Baía de Nápoles. No entanto, eles nunca tiveram filhos, pois Luciano afirmava que não queria que nenhuma criança crescesse marcada por ser filho de Luca e Luciano. Luciano e Lissoni levaram uma vida relativamente tranquila em Nápoles, apesar dos esforços da polícia italiana em continuar investigando suas supostas atividades mafiosas. Não havia dúvida de que havia alguma atividade ilegal. Uma das distrações de Luciano era visitar as corridas de cavalos em Nápoles, onde as corridas eram, sem dúvida, manipuladas pelo menos algumas vezes. Além disso, ele continuou a manter contatos com a máfia italiana, se encontrando principalmente com pessoas que visitavam a Itália vindas de Nova York. Relatórios policiais da década de 1950 notaram que ele continuava a gastar consideravelmente mais dinheiro do que estava ganhando através de canais legais, mas nunca conseguiram provar nada contra ele. Esse período tranquilo e relativamente feliz de sua vida chegou ao fim em outubro de 1958, quando Lissoni caiu de câncer de mama com apenas 36 anos de idade. Amigos notaram que ele chorou em seu funeral, algo que nunca haviam visto antes. Um artigo de revista, no qual ele foi entrevistado, e que apareceu logo após a queda de Lissoni, o descreveu como um indivíduo reservado que respondia a muitas perguntas com silêncio. O mesmo entrevistador concluiu que sua vida é tranquila, e seu maior desejo é esquecer e ser esquecido. Enquanto Luciano vivia sua vida relativamente tranquila na Itália, que com certeza parecia um exílio, mas na verdade era um retorno à sua terra natal, uma rivalidade começava a se formar em Nova York entre dois de seus velhos aliados. Genovese nunca aceitou o fato de que Costello havia assumido seu lugar como chefe da família mafiosa Luciano. Depois de Genovese ter fugido de Nova York para a Itália no final da década de 1930, a relutância de Costello em abrir mão da posição após a disputa mundial, quando Genovese retornou aos Estados Unidos, se tornou uma fonte crescente de tensão entre os dois. A posição de Costello foi enfraquecida no início da década de 1950 pelos depoimentos de Kefauver, onde o Senado dos Estados Unidos o forçou, assim como muitos outros, a testemunhar sobre a existência de um sindicato da máfia organizada entre os ítalo-estadunidenses. Finalmente, em 1957, Genovese tentou dar de baixa em Costello. Ele sobreviveu à tentativa de queda realizada por Vincent Gigante. No entanto, Costello decidiu se retirar e permitir que Genovese assumisse o comando naquele momento, em vez de entrar em uma luta pelo poder que poderia ser insana e prolongada. Com isso, Genovese se tornou o chefe da família mafiosa Luciano, mas ironicamente, o homem em homenagem ao qual a organização foi nomeada nunca ficou satisfeito com isso. Longe na Itália, foi sugerido mais de uma vez que Luciano esteve de alguma forma envolvido quando as acusações foram levantadas contra Genovese em Nova York, pouco tempo depois de ele assumir os negócios por lá. Genovese foi implicado em uma grande venda de tóxico, que acabaria sendo condenado a 15 anos de prisão em 1959. Ele se entregou e começou sua pena em 1960, vindo a falecer na prisão em 1969. É possível argumentar que o incidente que levou à queda de Genovese, uma suposta negociação com um contrabandista porto-riquenho de baixo escalão, parece curioso. Por que Genovese estaria diretamente envolvido em tal acordo? Em vez de deixar um subordinado cuidar disso, a participação de Luciano, que foi visitado algumas vezes em Nápoles por agentes do Departamento Federal dos Estados Unidos no final da década de 1950, permanece especulativa. Embora amigos que o conheceram na Itália em seus últimos anos tenham contado que a notícia da expulsão e prisão de Genovese foi uma das poucas coisas que alegraram Luciano nos meses seguintes à queda de Lissoni.
Os últimos anos de Luciano foram passados em Nápoles. Mesmo com as atividades da máfia em Cuba se encerrarem em Havana, e após o sucesso da Revolução Cubana, as atividades da máfia por lá chegaram ao fim em 1959. Ainda assim, ele estava muito bem financeiramente durante esse período, em parte porque soube fazer bons investimentos legais e ilegais. Ele viu Joe Adonis, um dos capangas de Luciano na década de 1920, e uma figura muito mais júnior na máfia em geral, chegar à Itália em 1956. Após concordar em ser deportado dos Estados Unidos após uma acusação de perjúrio, ele se estabeleceu em Milão em uma mansão grandiosa, onde mantinha uma espécie de tribunal, algo que Luciano não tinha vontade nenhuma de fazer. Foi então que, após um período solitário, ele se animou e concordou em discutir um projeto de filme baseado em sua vida com Marty Goss no início da década de 1960. O momento parecia propício, já que um longa-metragem estrelado por Rod Seiger sobre a vida de Al Capone havia sido lançado em 1959, e Murder Inc., outro filme de gangster, foi lançado um ano depois. Nos últimos meses de sua vida, Luciano esteve em contato com Goss e estava preparando o terreno para um filme desse tipo. Contudo, como esse projeto seria recebido por aqueles que ainda estavam ativos na máfia é altamente debatível. Como se revelou, o filme nunca se concretizaria. Na noite de 26 de janeiro de 1962, Luciano se dirigiu ao aeroporto Capodichino, em Nápoles, para encontrar Goss ao descer de um avião vindo de Roma. Eles planejavam concluir o trabalho no roteiro do filme nos dias seguintes. Luciano desabou enquanto caminhavam do terminal. Quando um médico chegou logo depois, constatou sua queda. Ele faleceu de um ataque cardíaco aos 64 anos. A notícia rapidamente se espalhou internacionalmente, com a confirmação de sua queda destacada na primeira página do New York Times no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, surgiram outras revelações sobre como Luke estava sob investigação na época de seu fim por seu envolvimento em um esquema de contrabando de 150 milhões de dólares entre a Europa e os Estados Unidos, que operava há décadas. O funeral de Luciano foi realizado 3 dias depois em Nápoles, com aproximadamente 300 convidados presentes. Sem dúvida, um número menor do que teria sido caso ele tivesse falecido em Nova York. A cerimônia foi interrompida por tumultos, quando fotógrafos entusiasmados se aproximaram demais dos enlutados. Seu corpo foi inicialmente transportado por um carro funerário puxado por um cavalo até o cemitério Poggio Reale, nos arredores de Nápoles, mas um arranjo foi posteriormente feito para que seu corpo fosse repatriado para os Estados Unidos. 2.000 enlutados compareceram ao seu sepultamento no Queens. Quando Luciano caiu, as investigações sobre a extensão das atividades da máfia estavam crescendo nos Estados Unidos. Genovese já estava na prisão. Em 1963, Joseph Valachi prestou depoimento nas audiências do Senado dos Estados Unidos, nas quais revelou como a máfia organizada nos Estados Unidos havia surgido, incluindo o papel central que Luciano desempenhou na criação da comissão em 1931, embora tenha levado 20 anos para a maré mudar. Na década de 1980, todas essas revelações e ataques ao extenso envolvimento da máfia no comércio de tóxicos, jogos de azar e controle da mão de obra, e dos sindicatos começaram a surtir efeito. Naquela década, sua influência em Las Vegas foi aniquilada, e ocorreram prisões em massa e processos bem-sucedidos. Meio século após Luciano ter construído seu império no início da década de 1930, a máfia estava começando a declinar. Em 1998, quando foi publicada uma lista das 100 pessoas mais importantes do século XX, a revista Time incluiu Charles Luke Luciano entre seus construtores e titãs, em razão de seu papel na ascensão da máfia ítalo-estadunidense como a principal organização mafiosa nos Estados Unidos durante o século XX. Ele figurou nesta seção da lista ao lado de Walt Disney, Henry Ford, Bill Gates e Ray Kroc, os pioneiros por trás da Disney, da Ford, da Microsoft e do McDonald's. Essa escolha da revista Time foi um tanto inusitada, mas totalmente apropriada ao mesmo tempo. Luciano foi a figura mais significativa na história da máfia ítalo-estadunidense, emergindo do lado leste na década de 1910, e se consolidando durante a Proibição.
Ele saiu da crucial disputa Castellammarese no início da década de 1930, como a figura mafiosa mais poderosa em Nova York e em todo o país. Nesse momento, ele poderia ter continuado como seus antecessores, reivindicando o poder absoluto, o que havia levado a conflitos por muitos anos, mas, em vez disso, optou por governar como um primeiro entre iguais. Esse processo permitiu que a máfia começasse a fortalecer sua rede em nível nacional e expandisse suas operações para novas cidades, chegando a lugares distantes como Las Vegas e Havana. Por fim, embora devido à sua prisão e encarceramento em 1936, ele tenha sido apagado durante parte de sua vida posterior por figuras como Genovese e Costello, não há dúvida de que, para o bem ou para o mal, Lucky Luciano foi a figura mais importante na história da máfia nos Estados Unidos. Saudações, família! Hoje vamos mergulhar fundo na história intrigante de um dos mais famosos e enigmáticos capos da história, Amado Carrillo Fuentes, também conhecido como o Senhor dos Céus. Durante anos, o nome de Amado Carrillo ecoou pelos corredores sombrios do mundo do contrabando. Sua ascensão meteórica e sua queda intrigante deixaram marcas profundas na história do submundo organizado no México e além de suas fronteiras. Amado teve uma vida repleta de mistérios, intrigas e reviravoltas. Neste vídeo, vamos explorar os eventos reais por trás de sua queda, desde sua infância humilde até se tornar um dos homens mais poderosos do submundo. Vamos examinar como ele construiu seu império, os desafios que enfrentou e os eventos que levaram à sua morte misteriosa. Além disso, discutiremos teorias e especulações sobre seu desaparecimento e possível continuação de suas atividades, mesmo após sua suposta queda. Fique com a gente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe desta história fascinante e cheia de reviravoltas. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se. Considerem apoiar o canal, com isso vocês me ajudam muito. Agora, prepare-se para uma jornada repleta de informações fascinantes e reveladoras sobre a história real por trás da queda de Amado Carrillo Fuentes, o homem que dominou os céus. Bora pro vídeo. Amado Carrillo Fuentes, mais conhecido como o Senhor dos Céus, dominava a organização de Juárez no México. Para o mundo, ele era um ser humano poderoso, especialmente quando a organização de Cali foi destruída e ele assumiu completamente o mercado de coca. Mas durante seus últimos dias, ele teve que tomar decisões difíceis e importantes. Em 3 de julho de 1997, Amado Carrillo usou o nome falso de Antônio Flores Montes para se internar no Hospital Santa Mônica na exclusiva área de Polanco, na cidade do México. Sua intenção era clara: submeter-se a uma lipoaspiração e a uma cirurgia para mudar seu rosto, pois precisava evitar as autoridades do México e dos Estados Unidos. O médico colombiano Ricardo Reis foi responsável pelas modificações, mas algo não saiu como planejado durante a operação. O Senhor dos Céus havia falecido, segundo o relatório oficial, foi devido à presença de agentes farmacológicos anestésicos em seu corpo. De acordo com a autópsia, a queda de Amado Carrillo foi declarada às 6 horas da manhã no quarto 407, onde ninguém o esperava, em 4 de julho de 1997. Aos 40 anos, um dos contrabandistas de coca mais importantes do mundo faleceu durante uma intervenção cirúrgica, mas isso não terminou aí. Surgiram teorias, hipóteses e uma série de segredos que vieram à tona. Sua vida enigmática o acompanhou até sua suposta partida. E aqui, em meio a grandes mistérios, vou contar como os eventos se desenrolaram. Mas vamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para a década de 70. Naquela época, poucos sabiam sobre ele. Apenas boatos e rumores chegavam aos ouvidos das pessoas e das autoridades. Além disso, nem a polícia sabia sua idade quando o procurava, nem como ele se parecia, porque tinham apenas uma foto antiga dele. Era um contrabandista que sabia observar os outros para tomar boas decisões. Carrillo Fuentes mantinha um perfil discreto,
agindo sempre à margem da lei e evitando a exposição, por assim dizer, mantendo-se sempre nas sombras. Bem diferente do chefão colombiano Pablo El Patrón. Amado Carrillo entrou no mundo do contrabando cuidando das plantações de erva de seu tio, Ernesto Fonseca Carrillo, mais conhecido como Dom Neto. Graças a essa conexão, ele conheceu os homens mais poderosos da organização de Guadalajara, com os quais mais tarde trabalharia. O jovem Amado mostrava obediência, lealdade, disciplina e discrição ao cumprir as tarefas de seu tio. Quando percebeu que poderia continuar no negócio, seu tio o enviou para a cidade de Ojinaga, em Chihuahua, para aprender tudo sobre o negócio da erva com Pablo Acosta Villarreal. O Zorro de Ojinaga, desde o primeiro momento, Amado foi o favorito de Pablo Acosta Villarreal, de quem falamos um momento atrás, e por mais de 10 anos trabalhou ao seu lado, passando de ser seu assistente para sua mão direita. Mas a aliança terminou quando Amado Carrillo Fuentes o mandou darem de baixa em abril de 1987. A traição veio pelas mãos de Guilhermo González Calderoni, então diretor de interceptação aérea, terrestre e marítima da PGR, acusado anos depois de proteger contrabandistas de tóxicos de diversas organizações. Mas, com todos os dados para localizá-lo e $1 milhão de pagamento, Calderoni abateu Acosta Villarreal, abrindo caminho para que Amado Carrillo assumisse o controle do grupo contrabandista que operava em Ojinaga, que mais tarde se tornou a Organização de Juárez, uma das mais poderosas em todo o México. Seu caminho inicial estava pavimentado para ele, mas ele tomaria outra decisão. No final dos anos 80, Carrillo Fuentes deixou Ojinaga e se estabeleceu na cidade de Juárez, mantendo sempre um perfil discreto, como já mencionamos, e foi exatamente nessa época que ele deixou de ser um simples contrabandista para se tornar o Senhor dos Céus, apelido que tinha a ver diretamente com sua grande frota de aviões Boeing, que transportavam até 6 toneladas de tóxicos. Para dar uma ideia, os lucros que ele gerava em 7 dias chegavam a até $200 milhões. Sim, a coca e a heroína eram os pilares de sua vida. O governo dos Estados Unidos estimou em 1994 que a Organização de Juárez controlava 60% da coca colombiana que chegava a esse país através do México. Mas quando falamos de contrabandistas conhecidos, 2 nomes não podem ficar de fora. Pablo El Chapo Guzmán. No final dos anos 80, o sicário de Pablo, John Jairo Velázquez, também conhecido como Popeye, se encontrou com o Senhor dos Céus para realizar negócios. O objetivo era transportar uma grande quantidade de coca da Colômbia para a Organização de Juárez, que então a introduziria nos Estados Unidos por San Diego, Califórnia e outras rotas. Essa aliança entre o patrão do mal e Amado Carrillo foi formalizada em 1988. Juntos, eles vendiam drogas nos Estados Unidos de forma desenfreada. Estimava-se que cerca de 80% da coca consumida na América do Norte era distribuída pela Organização de Juárez, liderado operacionalmente por Amado Carrillo. Ao lado de Pablo, eles controlavam a produção de coca e sua distribuição para a América do Norte, Europa, Ásia e África. Seu modus operandi envolvia subornar autoridades municipais, estaduais, federais e até mesmo agências antitóxicos. Desta forma, seu império criou uma rede inimaginável que lhes permitiu lavar dinheiro e se tornar bilionários. Como uma família mafiosa, ninguém podia tocá-los porque eles se protegiam mutuamente. Mas, como em toda família, também havia problemas. O ego e o poder acabaram por minar as relações entre Pablo e Amado Carrillo Fuentes. Alguns apontam que os problemas surgiram quando Pablo começou a ser vigiado de perto pelas autoridades, limitando assim sua capacidade de mover seu negócio de forma mais livre, evitando todas as restrições. O Senhor dos Céus não apenas gerenciava sua frota de aviões, mas também tinha uma alternativa marítima. Amado Carrillo não ostentava seus luxos e se movia rapidamente. Era muito difícil segui-lo, mas sua astúcia não o tornava menos implacável. Ele chegou até a exigir dos contrabandistas colombianos que pagassem em coca e que também facilitassem seu acesso aos mercados de Chicago, Atlanta, Oklahoma e Seattle. Sim, ele estava derrubando a organização mais forte e temida até então. Diante de tal exibição de poder, Pablo se sentiu inferior, e não parou por aí. Amado Carrillo contava com outra grande vantagem: subornar autoridades e funcionários dentro e fora do México, o que lhe proporcionava liberdade e circulação aberta para comercializar sua coca.
Mas tudo mudou quando os Pepes e as autoridades colombianas decidiram caçar e acabar com a vida de Pablo. Após escapar das forças que o caçavam por quase 1 ano e meio, ele foi finalmente interceptado e dado de baixa. Pelo menos é o que dizem, já que existem várias teorias que afirmam o contrário. Se quiser saber mais sobre Pablo, recomendo que assista ao vídeo sobre ele que postei no canal para entender toda a extensão de sua história. Continuando com a queda do patrão do mal, no final de 1993, as negociações de Amado Carrillo mudaram, pois ele, a galera de Sinaloa e os de Tijuana ficariam sozinhos no comando. Com um sócio poderoso fora e a polícia em seu encalço, não tiveram outra escolha senão buscar novos contatos para manter seu império. A organização de Juárez continuou sendo o principal fornecedor. Sim, o ouro branco, como era chamado, estava sendo explorado pelos melhores. Sua enorme influência se mantinha sólida graças a eles. Amado Carrillo era muito querido por seu povo. Sempre ajudava famílias e escolas, oferecendo oportunidades econômicas aos necessitados, algo muito semelhante ao que se dizia que Pablo também fazia na época. Mas o herói do povo também tinha seus inimigos. Em 1993, ele sofreu um atentado que quase lhe custou a vida. O incidente ocorreu em um restaurante em Bali, ao sul da cidade do México. De repente, enquanto comia, ele se viu no meio de um tiroteio organizado pelos sicários da organização de Tijuana, mas sobreviveu graças ao seu guarda-costas, que fez seu trabalho e o tirou do local. A liberdade do negócio da organização, nas mãos do Senhor dos Céus, estava prestes a ser abalada. 3 anos depois, em dezembro de 1996, o general Jesus Gutiérrez Rebolo foi nomeado diretor do Instituto Nacional de Combate às Drogas. Naquele momento, os Estados Unidos impuseram anualmente ao governo do México uma certificação antidrogas. Enquanto Rebolo trabalhava na inteligência contra o contrabando, conseguiu capturar Héctor Elguero Palma, Lupércio Serratos e Ivan Taborda, todos eles rivais da organização de Juárez. Aquela chamada anônima realmente sacudiu o México. Mais tarde, descobriu-se que o motorista do general, Juan Galván Lara, havia denunciado Amado Carrillo. Em sua declaração, ele afirmou que subornaram o general Gutiérrez Rebolo para permitir que Carrillo continuasse suas atividades sem ser perturbado. Junto com a denúncia, surgiram fotos e documentos que confirmavam as acusações. Foi assim que, em uma conferência de imprensa, o general Henrique Cervantes Aguirre, então secretário de Defesa Nacional, acusou o general Gutiérrez Rebolo de traição às Forças Armadas por oferecer proteção a Amado Carrillo. Sim, ninguém podia confiar em ninguém. As forças estavam corrompidas e as drogas haviam contaminado cada passo dado pelas pessoas que buscavam fazer o que era correto. Tudo isso gerou um grande alvoroço na imprensa, tentando demonstrar que a justiça estava funcionando corretamente. Gutiérrez Rebolo foi condenado a 40 anos de prisão sob a acusação de atentar contra a saúde ao facilitar o transporte de coca e armas de uso exclusivo do Exército. Em 1997, o general foi encarcerado na prisão de La Palma de máxima segurança, atualmente conhecida como o Altiplano. Ele morreu finalmente em 2013, um dia depois de ser informado de que terminaria sua sentença em prisão domiciliar. Depois disso, o governo dos Estados Unidos pressionou o Estado mexicano para capturar Amado Carrillo imediatamente. Sim, naquela época tudo começou a complicar e os negócios começaram a declinar. O Senhor dos Céus não tinha alternativa. Agora era sua vez e sua busca era iminente. A DEA colocou um preço em sua cabeça, cerca de $5 milhões. Então, após tudo isso, Amado Carrillo decidiu fugir para o Chile sob o nome falso de Jorge Torres. Naquele momento, sua forma de operar desde o início estava em jogo. Ele nunca havia sido visto na rua, exibindo ou mostrando seu poder. Sempre operava nas sombras e agora estavam procurando por alguém que poderia ser qualquer pessoa. No entanto, Carrillo se movia discretamente, mantendo sua foto real em seu passaporte porque ninguém poderia relacioná-lo com o contrabandista mais procurado internacionalmente na época. Com o tempo, ele se mudou para a Argentina e depois para o Uruguai, onde continuou com sua rede de contrabando de drogas com destino direto para a Europa. Mas ele não podia continuar fugindo para sempre. Embora as autoridades não tivessem muitas informações sobre sua aparência, estavam no seu encalço,
então ele não teve outra opção senão mudar seu rosto para continuar sua fuga. Chegando em 3 de julho de 1997, encontramos uma situação muito estranha. O contrabandista mexicano entrou no Hospital Santa Mônica, em uma área exclusiva da cidade. Lá, ele passou por várias operações, incluindo uma lipoaspiração e uma cirurgia plástica de reconstrução facial para não ser reconhecido. As intervenções cirúrgicas foram realizadas por um médico colombiano especializado chamado Ricardo Reis, mas tudo tomou outro rumo quando Amado Carrillo não sobreviveu à cirurgia. Sim, o Senhor dos Céus já não respirava mais. O relatório da autópsia indicou a presença residual de agentes farmacológicos anestésicos, indicando que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória devido ao excesso de anestesia. No entanto, isso não é o que seus associados próximos afirmaram. Uma hipótese sugeria que a operação foi um sucesso e Carrillo estava vivo após a intervenção, o que contradiz a versão de seus médicos pessoais, que afirmaram ter administrado uma anestesia que causou sua queda. Essa substância é chamada Durmitum e está contraindicada para pacientes em fase pós-operatória. Oficialmente, o homem mais procurado faleceu em 4 de julho de 1997 sozinho no quarto 407 do hospital. O cadáver foi geneticamente identificado como sendo de Amado Carrillo Fuentes, conhecido como o Senhor dos Céus, e seu corpo foi transferido para a funerária Garcia Lopes. O estranho é que Adele o declarou sem vida, mesmo sem ter visto o corpo do chefão. Mas isso não seria a única coisa estranha nessa história, não é mesmo? Seu final os levaria a outros horizontes. Uma semana após a queda do Senhor dos Céus, ele foi publicamente visto com um grande bigode negro sobre o lábio superior. Mas como poderia ser possível que um corpo que passou por uma cirurgia plástica no rosto não estivesse barbeado? Bem, considerando as informações do hospital, todo mundo dizia que o Senhor dos Céus ainda estava vivo, escondido e desfrutando de sua fortuna milionária. Seria isso um plano de fuga? Um detalhe importante é que nos dias anteriores à declaração de queda, José Luiz Rodrigues, apelidado de Chiquilin, um comandante da polícia, desapareceu. Ele era fisicamente muito parecido com Carrillo. Mas talvez isso seja apenas uma coincidência, ou talvez não. A realidade é que nunca saberemos. Mas essa hipótese de que ele ainda estava vivo ressoava cada vez mais alto, sugerindo que talvez ele tenha fingido sua queda para escapar para outros países ou se juntado ao programa de proteção a testemunhas dos Estados Unidos. Obviamente algo estranho estava acontecendo, e o tempo iria revelar. Sim, passados 5 meses da queda de Amado, os médicos que participaram da cirurgia foram encontrados surrados e dados de baixa. Seus corpos mostravam sinais de os médicos passaram por uma barra bem pesada, e foram encontrados em tambores lacrados cheios de cimento, que foram descobertos em uma estrada que liga a cidade do México a Acapulco. Além disso, exalavam um odor repugnante que podia ser sentido perto deles. A Polícia Rodoviária Federal procedeu à abertura de um deles e encontrou restos humanos e cimento. Mais tarde, descobriram que eram os corpos de Jaime Godoy, Carlos Ávila e Ricardo Reis. Sim, os 3 médicos que tiveram contato direto com Carrillo, o que levantou novamente perguntas sobre o contrabando, mesmo após sua suposta queda. Por que eles foram mortos mesmo? A hipótese do assassinato dos médicos percorreu vários meios. Inicialmente se disse que foram mortos pela gente da organização de Juárez em retaliação por terem matado seu líder, e outra opção afirmava que foram mortos e enterrados para não falarem. Quem ordenou matar Carrillo? Uma terceira opção dizia que foram dados de baixa porque eram testemunhas de sua fuga. Eles, em teoria, sabiam o que realmente aconteceu com Carrillo. Terem participado da sala de operações os condenou à queda. E a máfia do contrabando não conhecia limites. Enquanto as autoridades supostamente tinham o corpo em suas mãos, sócios e funcionários de Amado foram chamados para identificar o corpo. Segundo eles, havia 2 características inconfundíveis. Uma pinta escura nas costas com muito pelo e uma cicatriz notória em uma nádega. Claramente, o cadáver não tinha nenhum desses sinais. Jaime Olvera, que era próximo ao falecido, também afirmou que o corpo não era de Amado Carrillo Fuentes. Curiosamente, o colaborador do líder do contrabando foi executado em 1998, enquanto era testemunha protegida da então Procuradoria-Geral da República. Guilhermo González Calderoni,
comandante corrupto da Polícia Federal, afirmou que Amado Carrillo estava vivo nos Estados Unidos. O que vocês acham? Com diversos casos de acordos secretos dos estadunidenses com capos, eu não duvidaria. Joga sua opinião nos comentários e vamos trocar essa ideia. Continuando, assim como surgiram perguntas sobre sua queda, ao longo do tempo continuaram em busca de respostas. Ninguém sabe ao certo se ele realmente morreu ou se continuou com suas redes de contrabando. Até o jornalista José Alfredo Andrade, em 1999, questionou a veracidade da queda do líder do contrabando mexicano em um livro. O curioso é que o autor também desapareceu no mesmo ano, e seus conhecidos o dão como morto, pois todos concordam que ele revelou informações autênticas. Em seus 17 anos como contrabandista, estima-se que o Senhor dos Céus acumulou uma fortuna de aproximadamente cerca de 25 bilhões de dólares, distribuídos em suas propriedades, barras de ouro, empresas e muito dinheiro em espécie. Até 2014, sua mãe ocupava uma fazenda de 24 mil metros quadrados em Guamucho, que seu filho amado havia adquirido para sua família para proporcionar a eles uma vida melhor do que a que ele teve durante sua infância. Ele também deixou seu palácio, uma mansão de 3.500 metros quadrados avaliada em mais de 3 milhões de dólares. Esses são alguns dos itens que compõem seu patrimônio, além de ranchos, apartamentos, mansões, aviões, joias e veículos de todos os tipos. Baseada nessa história tão insana, em 2013 foi lançada a série de televisão O Senhor dos Céus, distribuída em todo o mundo. Suas 9 temporadas contam as aventuras e delitos cometidos pelo mexicano Amado Carrillo Fuentes, cujo nome foi alterado para Aurélio Cacillas na novela. A família de Amado continuou seu legado, porém com muitas quedas. Seu irmão Rodolfo, apelidado de El Ninho de Ouro, foi dado de baixa em 1997, e José Cruz, o mais jovem, desapareceu e nunca mais foi visto. Após a queda de Amado Carrillo, seu irmão Vicente, conhecido como El Viceroy, assumiu o comando da organização de Juárez até 9 de dezembro de 2014, quando foi preso pela Polícia Federal em Torreón. No mundo do contrabando, as feridas nunca se curam, e isso está mais do que claro. Com Amado não seria diferente. Uma das últimas quedas na família Carrillo Fuentes foi a de César Carrillo Leiva, um dos vários filhos que o contrabandista teve, e cuja execução dizem ter reacendido uma antiga ferida de rancor e ódio entre as organizações de Juárez e Sinaloa. Por fim, com tudo isso, fica mais do que claro que caminhar nas sombras nunca trará bons resultados, e o final, para quase todos, é sempre o mesmo. Salve família! E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pela vida e queda de Amado Carrillo Fuentes, o Senhor dos Céus. Espero que vocês tenham apreciado e aprendido com a história real por trás de seu suposto fim. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Sua interação é fundamental para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos próximos vídeos e não perderá nenhuma novidade. Deixe nos comentários o que achou deste vídeo e sugira temas para futuros vídeos. Sua opinião é muito importante para nós. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal e apoiam nosso trabalho. Lembre-se, conhecer a história é compreender o presente para moldar o futuro. Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções, do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina. Temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial.
Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!